Primeiramente, eu queria convidar os amigos. Ô, Fernando, só me avisa se o pessoal está vendo e se vocês estão me escutando, tá? Sim, estamos vendo e te ouvindo. Está gravando já. Tá legal, obrigado. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje primeiro, eu vou só fazer uma, uma chamada aqui para o que a Amanda falou, que eu achei muito interessante, porque, na verdade, o nosso pensamento, a gente sabe que no mundo espiritual, nós somos levados aonde os nossos pensamentos estão, né? Tanto é que no nosso desprendimento noturno, a gente vai onde está o nosso pensamento, né? Se a gente está vibrando com um pensamento bom, vamos para bons lugares. Se a gente está com a frequência um pouco mais baixa, a gente vai para lugares não tão desejosos. Mas é engraçado, porque todas as vezes que eu estou aqui numa palestra pública, ou numa reunião de diretoria, ou numa reunião de algum estudo que a gente coordena e ajuda aqui na casa, eu me sinto no SEACE. Então, eu acho que quando a Amanda falou que quando fecha-se os olhos e a gente está lá naquele salão, realmente eu sinto mesmo que eu estou naquele salão, né? Então, eu volto a dizer que não existem, né, divisões físicas quando a gente está falando de espiritualidade, né? Não existe esse tipo de, vamos dizer assim, de mundo material ou de algum empecilho que nos leve de um lado para o outro. Bom, é apenas uma observação. Posto isso, a gente vai falar sobre da benevolência sobre a ótica da doutrina espírita. A primeira coisa que eu gostaria aqui é que vocês me ajudassem a refletir, a pensar que, na verdade, quando a gente fala benevolência sobre a ótica da doutrina espírita, a gente não está falando da benevolência do espiritismo. A gente está falando da benevolência universal. Na verdade, o nosso Pai, o nosso Criador, ele já cunhou isso desde a nossa criação. A benevolência, a caridade. Nós espíritas, a gente fala muito que fora da caridade não há salvação, mas se nós não estamos literalmente de corpo e alma dentro da nossa reforma íntima, acreditando que essa benevolência ela é humana e não só da ótica da doutrina espírita, mas ela é da ótica humana, fica mais difícil para que nós tenhamos até uma percepção maior, uma amplitude maior sobre o que é benevolência. Então, eu trago para a primeira reflexão aqui que a benevolência ela transcende a doutrina espírita, ela transcende o cristianismo, ela transcende a religiosidade. Na verdade, a benevolência ela está cunhada na raça humana, ela está cunhada em todo ser vivo. Obviamente, alguns praticam, outros tentam e outros ignoram. Mas, com certeza, eu tenho total e absoluta certeza de que nós fomos criados como seres benevolentes. Vamos colocar todo mundo na mesma página. Então, o que é benevolência? É a qualidade de alguém que é benevolente, que demonstra afeto, que estima em relação a outra pessoa. Quando a gente fala de benevolência, a gente não pode deixar de lado que a benevolência, indulgência, elas são canalizadas, elas são direcionadas, elas são um condutor, o conduíte para a caridade. Se você não consegue ser um ser benevolente, você não consegue exercer a caridade. Porque não existe a caridade se ela não for pura, se ela não for daquela de coração. Eu acredito fortemente, e por isso que eu botei essa imagem aí, que às vezes um aperto de mão, um abraço, um ouvido, um ombro, ele tem muito mais significado, dependendo da situação, do que um prato de comida. O prato de comida ele vai resolver o problema do corpo físico. A benevolência vai resolver a carência do corpo espiritual.
Então, essa benevolência que a gente fala, ela não pode ser desassociada, por exemplo, de um afeto, de um carinho, né, que você estima para o seu irmão. Eu gosto muito de saber o significado das palavras e, obviamente, ter algumas visões que não são somente as visões espíritas. Quando eu fiz o primeiro curso para palestrante espírita, eu fiz com Álvaro Crispino. Acredito que alguns aqui que estão presentes devam ter participado desse curso. E o Álvaro foi muito feliz quando ele colocou que, quando a gente vai fazer uma palestra espírita, é diferente de uma palestra, por exemplo, que você vai fazer num ambiente profissional. É diferente de você dar aula numa faculdade, é diferente de você dar aula num curso de pós-graduação, é diferente de você dar aula no ensino fundamental e assim sucessivamente. Por quê? Porque você não sabe o público que está ali, a dor que eles estão passando. Então, é sempre bom você começar com uma reflexão, você trazer à tona algo que você possa dar exemplo dentro daquele tema que você está falando, algo que esteja na codificação. Somos espíritas, né? E seguimos a codificação espírita, então você tem que ter essa fundação, é a base de tudo. Pegar alguma literatura de apoio de tantos espíritos que nos passaram belíssimas mensagens psicografadas através dos médiuns que se colocaram à disposição como missionários nessa vida, e, ao mesmo tempo, pegar alguns exemplos que possam trazer também para o nosso mundo atual o que está sendo feito. Nesse caso aqui, hoje, a gente está falando de benevolência. Então, como eu disse, eu gosto de pegar esse significado para a gente entender melhor a benevolência. Então, eu peguei isso aqui de um site chamado Significados, que ele diz o seguinte, que a benevolência significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Um amigo é um ser benévolo, porque tem boas intenções, é sincero, compreensivo e tolerante. Olha que coisa interessante. Esse não é um site espírita, tá? Não tem nada a ver com religião, mas olha como é interessante. Primeiro, falo algumas palavras que realmente nós deveríamos praticar com maior avidez, né? Com maior ênfase, como, por exemplo, o altruísmo e a empatia. Nós, às vezes, somos cercados de boas intenções. Nós aqui e nós como planeta. Às vezes, essas boas intenções elas podem ser um pouco díspares, por exemplo, do que a humanidade está precisando. Mas, dentro daquele momento, aquela pessoa está entendendo que ela está fazendo uma coisa boa. Tem que ser sincero e compreensivo. E, acima de tudo, a última palavra aqui, mas a não menos importante, ser tolerante. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes eu sinto isso, já compartilhei esse meu pensamento com algumas pessoas. Muitas das vezes as pessoas não toleram determinadas atitudes, não toleram determinadas posturas, não toleram determinados pensamentos, não toleram determinadas reflexões. Eu não sei se vocês lembram, o Breno fez eu não lembro agora se foi um estudo do continuado ou se foi uma palestra pública, com relação às mídias sociais, que as pessoas são pouco tolerantes com determinadas opiniões. Se a gente olhar pela ótica humana ou pela ótica da doutrina espírita, indo um pouco mais profundo, agora trazendo para a doutrina, nós não deveríamos gerar uma crítica, um rótulo ou até mesmo um julgamento. Nós devíamos entender primeiro aquele pensamento, digerir o que a pessoa está falando ou escrevendo, e se pode ser que caiba ou não, uma reflexão do tipo, meu irmão, eu não penso assim, mas eu te respeito. Olha só, isso não é um pensamento espírita, isso não é um pensamento baseado nos ensinamentos de Jesus. E a gente acaba revelando que a nossa empatia ela não tem tolerância.
Ia ser muito engraçado. Então, a gente precisa de todos esses itens, né, vamos chamar assim, para a gente colocar no nosso caldeirão chamado benevolência. Às vezes, só demonstrar bondade não significa nada. Por exemplo, eu passei o dia inteiro recluso orando. Isso é muito bom. Com certeza você elevou seu pensamento, você colocou uma vibração muito boa, mas será que só oração resolve para quem tem a fome no corpo físico e a fome no corpo espiritual? Será que esticar a mão não seria um gesto de maior bondade ou de boa vontade? Então, eu trouxe essa figura aqui, que é o ator Carlos Vereza, que ele está representando em um filme, que é o filme sobre a vida de Dr. Bezerra de Menezes. Eu até, na época, fui pesquisar, né, obviamente, dentro da minha limitação de conhecimento espírita, para saber se isso realmente foi verdade ou se foi uma coisa romanceada pelo filme, e não foi. Eu acho que vocês devem se lembrar que tem uma cena no filme que ele está consultando, obviamente, sem cobrar nada, pessoas bastante carentes, né, humildes, e ele faz um receituário para uma determinada mulher, e ela fala: doutor, eu agradeço imensamente, o senhor me faz bem, mas eu não tenho a menor condição de comprar esse remédio. Eu não tenho acesso, eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer. E ele simplesmente pega o anel de medicina dele, que naquela época, se hoje já significa muito, naquela época significava muito. E ele pega o anel e fala: não seja por isso, está aqui para você comprar. Um outro exemplo que eu trago, que foi muito interessante, que eu sempre revejo, né, os filmes, eu sou bastante visual, até mais do que na própria leitura, quando uma mulher chega para o Chico, depois dele psicografar, e fala: olha, você me trouxe tanta paz que está aqui, eu quero te dar esse relógio. Não, minha irmã, eu não quero. Não, não, faço questão, por favor, por favor, por favor. Aí ele aceita o relógio, bota dentro do bolso. Aí muda a cena, vem uma senhora: seu Chico, é bom o senhor me dar esse receituário, Tomás, mas eu não sei, eu não tenho relógio, eu não sei ver hora, eu não tenho nada, como é que eu vou fazer? Não seja por isso. A partir desse dia, você não vai mais perder a hora de você tomar seu remédio. Então, as ações, elas são muito mais importantes só do que a demonstração. Então, a boa vontade, a empatia, a sinceridade, a tolerância, ela deve estar cunhada, sim, em toda a humanidade. Como eu falei, transcendendo até a própria doutrina espírita. Bom, dentro da doutrina espírita, o seu Eduardo, eu tenho certeza que ele vai gostar dessa passagem de tela aqui com a cortina. Ele deve estar falando lá com a dona Celina, lá, como é que ele enfeita a apresentação dele, já estou até vendo. Mas, enfim, voltando aqui. Eu acredito que uma das perguntas mais interessantes sobre benevolência, vocês terem uma ideia, no Livro dos Espíritos, a palavra benevolência aparece aproximadamente 48 vezes, no Evangelho segundo o Espiritismo aparece 38 vezes. Mas de tudo que eu olhei, de tudo que eu, pelo menos, pude perceber, obviamente inspirado, é que essa pergunta 886, ela traz para a gente uma pureza muito grande, uma síntese do que é a benevolência. E a pergunta não é nem direcionada à benevolência, mas Kardec pergunta para a espiritualidade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha só, se não tivesse essa resposta, era só pegar os ensinamentos de Jesus. Tá resolvido o problema. A benevolência não é apenas, como eu falei há pouco, a demonstração da boa vontade. É a gente olhar para o nosso próximo e saber das imperfeições deles. Muitas das vezes, aí, as psicólogas e os psicólogos de plantão, a gente meio que espelha, né? A gente olha os defeitos de um determinado irmão, uma irmã, e começa a agredir a gente começa a maldizer. E, no fundo, o que acontece? Você está se espelhando.
Você está vendo naquela pessoa um defeito seu e aquilo te incomoda muito. Então, como que a gente vai ter indulgência para as imperfeições se a gente não é um ser benevolente? Então, esse é o primeiro ensinamento que eu trago aqui, olhando, né, a codificação kardeciana. E aí tem uma nota que eu fiz questão de colocar aqui, porque é bastante interessante. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, se nós acreditamos que fora da caridade não há salvação, nós temos que ser seres benevolentes. Se nós não formos por esse caminho da benevolência, talvez a gente tenha que fazer uma reflexão interna, olhar para dentro de si e ver aonde é que eu posso melhorar, onde é que eu estou, por exemplo, deixando alguma ponta solta no que diz respeito até o próprio amor. Ainda dentro da codificação kardeciana, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito interessante no capítulo 2, o meu reino não é desse mundo, instruções dos espíritos, uma realeza terrestre é o item 8. Eu não coloquei todo o item aqui, ele é extenso, mas eu peguei uma parte dele para que a gente possa olhar, né, sobre a ótica da doutrina espírita, a benevolência. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Se não vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então, assim, se nós não colocarmos em prática, certo? Independente da nossa posição, eu falo sempre isso para alguns amigos, né? Eu não sou, eu estou. Porque é uma fase transitória em tudo, em tudo. É uma fase transitória no corpo físico, é uma fase transitória profissional, é uma fase transitória a sua ascensão, seja profissional ou pessoal. É transitório, tudo é transitório. Então você não pode ficar muito apegado a isso. Por quê? Porque você deixa de lado uma coisa que é bastante pregada, né? Eu estou usando a palavra pregação, que é você, por exemplo, usar a humildade, né? Você colocar a caridade em toda a sua prática. E uma frase aqui me chama muita atenção: a caridade em toda a sua celeste prática. Então você vê que transcende, por exemplo, a religiosidade, transcende, por exemplo, geografia, transcende até o nosso próprio planeta. Se a gente está pensando no universo como um todo, né, na criação divina, transcende isso tudo. Né? Por isso que eu falei lá no início da reflexão de que a benevolência ela tem que ser da ótica humana. Né? E, obviamente, dentro do espiritismo, a gente está muito bem embasado com relação a isso, porque somos cristãos. Mas vocês vão ver que a caridade ela transcende até o próprio cristianismo. Ela tem que estar cunhada dentro de nós. Bom, ainda dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu quis trazer isso aí também, porque a gente fala muito isso, eu não sei até onde a gente pratica isso de fato, né? Isso é uma grande dúvida que eu tenho, né? E eu discuto bastante isso com algumas pessoas da casa, até onde a gente pode ir realmente com a caridade. E depois eu vou trazer uma coisa aqui da Joana que eu acho que cai como uma luva, pelo menos para o que eu penso, mas tem essa passagem aqui do capítulo 15, da Fora da Caridade Não Há Salvação, que eu achei extremamente pertinente para trazer para vocês. Eu vou me permitir ler para vocês inteiro. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram
E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. O Ricardo gosta de falar muito isso, e eu vou compartilhar aqui o que ele fala, é que se todos os livros fossem queimados e ficasse apenas o Sermão da Montanha, a gente poderia ter um mundo muito melhor, né? Ou a gente poderia passar os ensinamentos de Jesus apenas com o Sermão da Montanha. E, no fundo, eu pego esse segundo mandamento aqui que Jesus nos fala, que amará o próximo como a ti mesmo, para trazer para a gente, para saber até onde a gente está envolvido em amar o próximo. Olha, não me levem a mal, eu sei que é muito difícil ser cordeiro, tá? Eu sei das nossas imperfeições, eu sei das nossas dificuldades, eu sei dos nossos caminhos, às vezes, tortuosos, eu sei que a gente tenta fazer o melhor, mas a gente tem que fazer o melhor para nós e para os outros. Não pode ser só o melhor para nós, né? Muitas das vezes eu me pergunto se uma palavrinha só não resolveria. E que palavrinha é essa? Por favor. Eu até brincava quando as minhas filhas eram pequenas, que ela falava: pai, pega água para mim, palavra mágica, por favor. Por quê? Não é porque eu queria uma hierarquia entre pai e filha. É que eu queria que ela tivesse a noção que alguém está fazendo um favor para ela ou para elas, né? E, às vezes, são pequenos gestos. Eu, por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou um pouco avesso à data. Eu não gosto muito de data. Data de aniversário, né? Data de casamento, data de... Eu lembro todas, quer dizer, pelo menos da minha família, nem todas eu lembro, mas o Facebook está aí para ajudar a gente. Mas eu não gosto dessas datas, porque Dia das Mães, Dia dos Pais, foram datas criadas para o fim comercial, né? Nascimento de Jesus, é claro, tem que comemorar um momento de reflexão do planeta, é claro que tem, mas eu gosto muito mais como aconteceu semana passada, certo? Que o meu primo, né, que nem é meu primo de primeiro grau, ele simplesmente me ligou, eu ia brincar com ele, pô, vai me desejar feliz ano novo depois, já em 2021. Aí eu falei: aí, tudo bem? Tudo, cara, eu tô te ligando porque eu tô com saudade de você. Minha vontade era te dar um abraço. Tô com muita saudade de você. Pô, cara, eu te amo. Falei: cara, aquilo ali foi melhor do que todos os parabéns que eu recebi no dia do meu aniversário, porque foi lembrado por alguém. Então, às vezes, é uma palavra, um gesto, né? Você chegar para uma pessoa e falar assim: olha, muito obrigado pelo que você falou, muito obrigado pelo que você fez por mim. Pô, me marcou tanto. Isso são gestos muito bons. Você chegar para a pessoa que te ama e falar assim: olha, eu te amo. Dar um beijinho do nada. E isso é muito bom. Isso não deixa de ser caridade, não deixa de ser benevolência, porque você está externando a tua boa vontade. São gestos de caridade que a gente deveria praticar mais. Bom, eu peguei aqui eu não sou um profundo conhecedor da Joana, tem pessoas que têm um cabedal de conhecimento muito maior da literatura que veio, né, através de Divaldo, mas tem um pedaço aqui de um livro, até esqueci de botar o livro aqui, vocês me perdoem, depois eu passo para vocês, que a Joana fala o seguinte, que a caridade legítima requer como requisito imprescindível a fé. A caridade, segundo Joana, é sobretudo cristã. A filantropia, apesar da valiosa ajuda que realiza, independe da fé e não se caracteriza pelo sentimento cristão. Irreligiosa, pode brotar em qualquer indivíduo. Tem um outro trecho dela que eu não coloquei aqui, que ela fala também que a caridade ela não deve ser esmola. E assim, a interpretação do texto é muito bacana, porque eu já dei esse exemplo acho que 200 milhões de vezes no ESD, talvez já tenha falado aqui em palestra pública, que, por exemplo,
é muito legal quando uma pessoa te pede na rua um dinheiro e você, ao invés do dinheiro, você fala assim, você está com fome? Você quer comer alguma coisa? Quero, então vou lá pagar para você. Mas mais do que dar o alimento, dar o pão, é você ouvir, meu irmão, cara, por que você está aqui? Eu fiz isso, cara, sei lá, 15 anos atrás no Ceasa, já não lembro mais. Tinha um rapaz que ficava ali, naquela pastelaria ali daquele pessoal ali da esquina, né? E ele me via, ele já sabia que eu ia pagar um pastel para ele. Mas ele sabia que antes do pastel ou durante o pastel, eu ia perguntar alguma coisa para ele. E ele, assim, eu perdi contato também, porque eu viajava muito, né? Não era sempre que eu estava no Ceasa. E ele falava, hoje eu consegui catar a lata. Então eu tenho um dinheirinho aqui. Eu falei, não, mas hoje o pastel é por minha conta, vamos comer um pastel. E aí, o que você está fazendo? E eu, assim, eu não ajudei ele em nada, eu só ouvia. Eu ouvia. Né? Eu não soube o que levou ele a estar nas ruas, eu não soube se ele usava droga, eu não soube de nada. Ele falava algumas coisas com sentido, outras sem sentido, mas eu acho que isso é a caridade além da religião. Porque não precisa ser religioso para fazer isso. Né? E eu trouxe 3 exemplos aqui interessantes. Né? São 3 figuras, né, que eu sei que muitas das pessoas vão falar, mas eles fizeram coisas que não foram tão boas. Legal, mas vamos olhar o copo meio cheio, ao invés de olhar o copo meio vazio? Então, se você olhar o John Rockefeller, por exemplo, ele foi o primeiro cara que criou um fundo assistencial para os empregados, que é esse cara aqui do meio, John Rockefeller. Ele foi o primeiro cara que criou um fundo de amparo às famílias que, por exemplo, obviamente no século XVIII, XIX, a mortalidade era muito mais presente, né? E as pessoas, às vezes, com um problema dentário, um simples machucado, uma simples gota, desencarnavam. Então, ele criou um fundo para ajudar essas famílias. Olha que legal, um cara que estava extraindo petróleo. O primeiro aqui é o Henry Ford, todo mundo deve conhecer, foi marcado, né? Todo mundo que estudou um pouquinho de administração sabe que foi o cara que revolucionou a indústria, trazendo para a indústria a produção em série. Olha que legal, pô. Todo mundo conhece ele por isso, mas ninguém conhece que ele, em um determinado momento, pegou o salário hora de todos os trabalhadores da fábrica, que era $2,5, e passou para $5. E aí, obviamente, os filhos, o conselho, os diretores falam, cara, por que você está dobrando? Que absurdo, você vai dobrar o salário das pessoas. Vou dobrar, porque eles precisam ter, no mínimo, dignidade. Eles já têm a dignidade do trabalho, mas eles precisam ter a dignidade do bem material. Não é justo o que a gente está pagando para eles. A gente pode pagar, sim, mais, a gente pode dobrar, a gente vai continuar mantendo os nossos lucros e eles vão ter uma dignidade maior. Isso revolucionou a indústria da época, porque todos tiveram que fazer isso. E foi graças a ele, obviamente, dadas as ressalvas, né, começaram a surgir nos Estados Unidos os unions, que eram os sindicatos. Obviamente, eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Teve coisas muito boas, também teve coisas não tão boas lá, aqui no mundo. Mas, enfim, foi num gesto de caridade que ele conseguiu implantar uma vida melhor para os seus trabalhadores. E o último, acho que todo mundo conhece, é o Bill Gates, da Microsoft, que ele simplesmente, desde que ele criou a fundação dele, ele doa centenas de milhões de dólares para pesquisa de doenças. Raríssimo ele sair na mídia por isso, raríssimo. Ele tem uma fundação que apoia crianças com problemas mentais, com disfunções. Ele tem uma organização incrível onde ele mora, lá em Seattle, e obviamente, em todos os Estados Unidos. Inclusive, ele é um dos responsáveis, em termos empresariais, por injetar mais dinheiro nas pesquisas do Covid. Tá bom, Maurício, agora eu não entendi nada. O que isso tem a ver com o que a Joana está falando em cima sobre a caridade, independe da fé? Porque esses 3 senhores são distintos. Um era católico, o outro protestante e o outro ateu. Eles têm essa pluralidade e, ao mesmo tempo, a singularidade de ajudar o próximo. É essa caridade, independente da fé. É a benevolência cunhada no ser
humano de criação divina. Eu queria trazer um exemplo, né, mais para os nossos dias, né, apesar que o Bill Gates é um exemplo dos nossos dias, mas uma empresa na Turquia, que é um país que vocês sabem que tem bastante dificuldade, como o nosso, ele simplesmente vendeu a empresa para um grupo alemão, né? Essa reportagem está no site G1, né, da Globo, e ele simplesmente pegou 27 milhões e dividiu entre os 114 empregados. Ele dividiu 27 milhões de dólares entre 114 empregados. Alguns desses empregados ganharam 154 vezes mais o salário anual deles, do que o salário anual deles. E perguntado para ele por que ele fez isso, ele virou e falou assim, olha, eu fiz isso porque eles deram tudo que eles podiam dar de melhor para a família e para a empresa. Mas, ainda assim, eu preciso fornecer a eles o que eu também estou ganhando. O que eu também estou ganhando com isso. Olha que coisa interessante. Então, a gente pensa assim, pô, a gente só vê o copo meio vazio, né? A gente não vê o copo meio cheio. Então, a gente tem exemplos, e tem vários aqui. Eu poderia passar 1 hora falando dos vários exemplos aqui. E eu trouxe esse aqui no dia de hoje para dividir com vocês. Então, meus amigos, para que a gente possa levar para reflexão, para que a gente possa se olhar no espelho, para que a gente possa fazer essa pergunta para nós mesmos, sem perguntar para ninguém, mas vá para o espelho e pergunte para você, quem eu posso ajudar hoje? Quem precisa do meu auxílio? Como eu posso ajudar? Começa agora. Maurício, não sei como começar. Cara, pega o telefone, liga para sua mãe, para o seu irmão, para sua tia, para o seu neto, para o seu filho e fala assim, estou ligando só para dizer que eu te amo. Estou ligando para te dar um beijo de boa noite. Estou ligando porque eu tenho saudade de você. Estou ligando para dizer que eu estou aqui para o que der e vier. Eu estou oferecendo o meu ombro. Eu não tenho nada, eu não tenho bens materiais, eu não tenho nada. O que eu posso oferecer para você é o meu ombro, é o meu ouvido. Eu quero te ouvir, eu não quero só te escutar, eu quero te ouvir. Então, o que a gente pode fazer hoje para que nós, seres benevolentes, agora sim, sobre a ótica da doutrina espírita, sermos exemplos de espíritas para a sociedade? Concluindo, fora da caridade não há salvação, ajuda independente do retorno, um obrigado basta. Aliás, se você ajudar alguém esperando retorno, ou se você der algo esperando retorno, provavelmente não é caridade, é negócio, é business, né? A gratidão, ela só importa de verdade quando o sentimento é sincero. Eu vejo muito isso hoje nas mídias sociais. Gratidão, gratidão, gratidão. Tá, meu amigo, ótimo, né? Como diz a Tânia Wilson. E agora, José? Você está grato, mas o que você vai fazer? Aonde que eu posso retribuir o que eu estou recebendo? A gente fala isso na doutrina espírita. Como que eu, como médium, posso cobrar algo que me foi dado? Como que eu posso cobrar isso? Então, sabe, só a gratidão quando o sentimento é sincero. O que eu posso fazer por você hoje? Né? Tem até uma propaganda aí de um banco que fala isso. A caridade verdadeira é quando nos despojamos dos véus do materialismo. E é verdade. Agora sim, entrando no conhecimento que nós temos, espiritual, a gente tem que se despojar dos nossos véus do materialismo. Nós temos que ser muito mais sinceros. A gente tem que... Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que largar tudo, vender tudo e agora eu vou viver. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário. Pelo contrário. O que Joana nos traz é o seguinte, a esmola não adianta. O que adianta, sim, é a sua caridade, é o seu tempo. O seu tempo é mais precioso do que a sua esmola. Né? A esmola é uma pena, estou dando uma esmola. Pá! Não é isso. O seu inimigo pode ser a maior prova da sua benevolência. Isso, para mim, é a grande evolução que eu preciso atingir, me abrindo aqui com vocês. Não que eu tenha inimigos, mas eu tenho pessoas que eu não tenho sinergia, não tenho simpatia. E eu, todas as noites, eu durmo pensando isso. Por que eu tenho essa antipatia por essa pessoa? Por que ele me agride tanto? Talvez o defeito dele seja o meu defeito
que eu esteja vendo em mim e aquilo que ele faz me agride. Então, talvez seja a melhor prova da minha benevolência é tentar me aproximar dessa pessoa e ser indulgente, né? E que tudo pode começar perto de você. Como que pode começar perto de você? Como eu falei, dá um bom dia para o seu vizinho. Pega o telefone agora e liga para uma pessoa que você não fala há tempos. Esse momento de pandemia, gente, tem muita gente carente. A gente, graças a Deus, a maioria tem família, está cercada de pessoas. Mas e quem mora sozinho? E quem não tem ninguém? Já pararam para pensar isso? Como às vezes é legal você pegar o telefone e só falar assim, ó, né, como fizeram hoje comigo. Cara, liga a televisão agora que estão invadindo o Congresso americano. É mesmo? Caramba, vou ver. Eu nem podia ver, eu estava no meio de uma reunião. Mas eu achei aquele gesto lindo. Por quê? Porque, poxa, se a pessoa pensou em mim naquele momento, o Maurício deve gostar dessa notícia. Pensei nele. Isso para mim já bastou. Já é sinal que a pessoa pensou em mim. Então, começa perto de você. Começa a ser um ser benevolente com as pessoas que estão perto de você. Finalizando, pessoal, a benevolência sobre a ótica da doutrina espírita, ela não deve ser sobre a ótica da doutrina espírita. Ela deve ser sobre a ótica humana. O que a gente pode fazer para ser um ser benevolente? Essa pergunta deve ser feita para vocês e a resposta deve ser feita no consciente de vocês. Como que eu posso fazer para ser mais indulgente? O que eu posso fazer para que as pessoas, literalmente, ao meu redor, possam receber a minha benevolência? Começa pequeno, né? O ótimo é o inimigo do bom, né? Pensa grande e executa pequeno. Eu falo isso todos o santo dia no meu ambiente profissional. Legal, vamos pensar no mundo, vamos conquistar o mundo, mas, cara, começa tentando conquistar o teu bairro aqui, né? O que eu posso fazer para conquistar isso? O que eu posso fazer para ser um ser benevolente, cunhado pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, que nós acreditamos? E como que eu posso fazer com que todo esse ensinamento de Jesus, que fora da caridade não há salvação, possa literalmente estar dentro de nós? É o que eu queria trazer para vocês. Me desculpem a minha maneira de falar, um pouco mais enfática, mas eu sou um apaixonado. Se eu não falar assim, eu não consigo falar. Então, eu queria, agradecer imensamente a vocês pela oportunidade de estar aqui trabalhando, porque sem esse trabalho, com certeza, a minha vida seria muito pior do que ela é no sentido da espiritualidade. Seria um desatino para mim. Com certeza, meus pensamentos seriam muito mais confusos do que são. Então, toda vez que eu tenho que estudar, né, ou coletar algum material para fazer uma palestra pública, é um aprendizado. E como eu já coloquei para vocês, a melhor maneira de aprender é tentar ensinar. Não que eu esteja tentando ensinar nada a vocês, apenas tentando passar um pouquinho do que eu coletei, do que eu aprendi, para que a gente possa ter um mundo melhor, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade.